dezembro de 2021, estamos aqui para dupla finalidade. Reunião de encerramento do grupo de pesquisas, Novas Tecnologias e Relações de Trabalho, última deste ano, e também aula de encerramento da turma Novas Tecnologias, Processo e Relações de Trabalho, do programa de pós-graduação da PUC. Turma essa que congrega mestrandos e doutorandos e que, ao longo deste semestre, fez importantíssimas reflexões sobre o cenário do trabalho, o futuro do trabalho, o cenário do processo judicial, o futuro do processo judicial, e que, desafiados que foram no início do semestre, agora vem trazer à comunidade, vem deixar registro, que ficará público, inclusive, né, o resultado daquilo tudo que debateram. É da nossa compreensão que esses debates que fazemos em sala de aula não podem ficar nos muros da universidade, intramuros, né? É nossa tarefa levar para além dos nossos comentários, para além das nossas conversas, tudo aquilo que a gente reflete com um objetivo transformador. Nós queremos, sim, transformar, mínimo que seja, o pensamento do colega do lado, provocar uma dúvida, né? Alguma coisa há de servir, né? Para tudo isso que nós construímos ao longo do semestre. Nós, então, temos aí uma programação, o desafio foi lançado à turma no início do semestre, inclusive com o objetivo de que se organizassem, não é? Para que a aula síntese pública existisse e tivesse exatamente essa finalidade, de sintetizar reflexões, de trazer, né, o fechamento dos processos individuais e coletivos de aprendizado. Então, eu vou dar a palavra agora, me parece que é a Andressa que vai fazendo o cerimonial, né? Se estivéssemos presenciais, estaríamos exatamente assim, né? A Andressa no púlpito, coordenando, fazendo o cerimonial, e vocês todos numa grande mesa, fazendo aí as suas intervenções a partir das matérias de que se tornaram experts durante esse semestre. Lá no finalzinho, a gente faz, então, as falas efetivamente de finalização, despedidas e etc. Mas agora, então, a gente precisa dar o nosso show, né? Mostrar aquilo que a gente conseguiu elaborar ao longo desse período e compartilhar com os membros do grupo de pesquisa. Andressa, a palavra é tua, pode passar a conduzir. Então tá, boa tarde, pessoal, boa tarde, prof. Agora a prof já fez esse cerimonial de entrada, fazia a minha fala praticamente, mas eu já quero agradecer ao pessoal, aos colegas, eu tenho certeza que essa disciplina nos proporciona não só aprender, mas fazer bastante amigos. Eu saio da disciplina com novos amigos, e eu quero explicar também que a comissão achou que seria melhor que a gente estruturasse as apresentações conforme foi feito ao longo do semestre, porque nós entendemos que foi algo linear, as coisas se completaram e um fato sucedeu o outro. Por essa razão, a ordem permaneceu a mesma. Eu já passo a palavra para a Amandinha, que vai falar sobre revoluções industriais e crises, impactos da nova ordem econômica e social. Amandinha. Muito boa tarde a todos e todas. Então, eu já inicio a apresentação com a tarefa de falar um pouquinho sobre as crises e as revoluções industriais. E para que nós possamos compreender um pouquinho desse tema, nós precisamos ter em mente que crise é um conceito muito antigo e que vem inicialmente da medicina, sobre um momento em que o paciente passava por um momento fatídico entre a vida e a morte. A crise, assim, ela simboliza uma caracterização de multiplicidade semântica, e aí a gente pode verificar uma crise econômica, uma crise de emprego, uma crise política, a diversos aspectos. E a partir dessa ótica, então, nós também conseguimos compreender que as revoluções industriais, por também gerarem mudança, por também gerarem um processo em que dali se sai para um decrescimento ou um crescimento, podem ser compreendidas, então, como um ponto de alteração. Nesse sentido, então, a gente tem a primeira revolução industrial,
que surgiu entre 1760 e 1840, e ela caracterizou-se fatidicamente pela construção de ferrovias e pela intervenção da máquina a vapor. Após isso, nós temos a segunda Revolução Industrial, esta já mais marcada para o final do século XIX, e que aí cumpre com o propósito de viabilizar a produção em massa e traz como advento a eletricidade e a linha, então, de montagem. Mas aqui cabe um contraponto, porque ainda hoje nós temos cerca de 10% da população mundial sem acesso à energia elétrica, então há uma disformidade nisso. E essa revolução, então, a segunda, ela já alcança mais de 2 séculos. Após ela, nós já verificamos um outro processo da sociedade, que aí se fala em terceira revolução industrial, que surge a partir da década de 1960 e que foi impulsionada, então, pelo desenvolvimento de computadores e da internet. No entanto, nela, nós também verificamos alguma disformidade, porque, conforme um dado da ONU, ainda hoje existem cerca de 4 bilhões de pessoas sem acesso à internet. E também cabe, dentro dessa revolução, já diferenciar um pouquinho sobre sociedade da informação e sociedade do conhecimento, porque nem sempre o acesso à informação é democrático. Há muita informação disponível, mas nem sempre ela chega ao endereçador com qualidade. E aí depois nós podemos falar em quarta revolução industrial, e essa então, ela se caracterizaria pelo avanço de nanotecnologias e de uma conjugação de tudo isso com inteligência artificial. E aí este marco histórico nós ainda estamos vivenciando hoje, então não se pode falar com um início de clareza em qual ano teria iniciado. Depois ainda nós podemos chegar a comentar em uma quinta revolução, essa muito bem ensinada pela professora Denise Fincato, e aí não mais como uma revolução industrial, mas como uma revolução humana, já decorrente então de um esgotamento da capacidade de trabalho, e que aí traz um novo panorama para que nós conjuguemos então uma sociedade sustentável com o tanto de tecnologia que nós já temos hoje. E aí, justamente a partir disso, e tendo em conta também o cenário pós-crise de pandemia que nós vivemos, é que nós podemos falar, então, no advento de uma nova ordem econômica e social, essa já trabalhando muito mais a caracterização humana como cerne. E aí, com isso, então, eu encerro essa breve fala e acho que eu já devolvo a palavra à Andressa. Muito obrigada, Amanda, excelente. A Amandinha conseguiu hoje e no dia da apresentação pontuar muito bem as evoluções, né? E a partir daí foi possível que eu e o Pedro entrássemos na ideia de futuro do trabalho. E aqui eu já adianto que eu participei da elaboração do relatório com o Pedro, mas ele virou um especialista em trabalhabilidade. Então, ele vai falar por nós dois. Pedrinho, contigo. Boa tarde a todos. Bom, como dito pela Andressa, né, me chamo Pedro Filter e vou apresentar o trabalho que tive o prazer e a oportunidade, né, de fazer com a Andressa Munaro, a nossa mestre de cerimônias. Quem, inclusive, eu tenho que ressaltar aqui, abrilhantou o trabalho, tá bom? Nosso seminário se chamou As Novas Tecnologias e a Trabalhabilidade, uma análise sobre o futuro do trabalho e a renda básica universal como possível instrumento de estabilização. Com os efeitos da quarta revolução industrial, surtindo efeitos sobre a sociedade contemporânea, né, autores como Schwab, Harari e outros, prevendo as mudanças abruptas e radicais que as instituições sociais vieram a sofrer, dentre elas, né, o fim do trabalho ou então o fim do emprego, passaram a se questionar sobre os melhores rumos a serem adotados, né, para garantir a estabilização e a harmonia na sociedade. Assim, sem a intenção de esgotar a matéria, claro, buscamos responder 3 questionamentos relevantes. O trabalho humano vai sucumbir em prol da tecnologia? A trabalhabilidade pode tornar-se o caminho para o incremento das habilidades insubstituíveis pela tecnologia? E seria a solução instituir um sistema de renda básica universal para os desempregados e desocupados? Dessa forma, iniciamos distinguindo a trabalhabilidade e a empregabilidade,
descrevendo que o primeiro trata sobre o desenvolvimento das competências necessárias que o profissional precisa para gerar seu próprio sustento. Ou melhor, gerar sua própria fonte de renda. O segundo, voltado para o preparo do profissional em conseguir se estabilizar no mercado de trabalho. Percebendo, claro, com o advento da pandemia causada pelo novo coronavírus, as teorias do sociólogo De Masi deixaram de ser uma perspectiva do futuro, para tornar-se uma descrição da atualidade. Os locais de trabalho mudaram. As estruturas do trabalho não mais se identificam em uma localização específica em termos de espaço, né? Houve também a propulsão, né, do home office, podendo os colaboradores exercerem suas atividades de qualquer lugar e a qualquer hora. Em contrapartida, né, de acordo com o IBGE, o número de desempregados e desocupados aumentou. Porém, positivamente, né, o que eu e a Andressa a gente percebeu, é que também houve um aumento do anywhere work, por onde os indivíduos autônomos, né, buscaram se adaptar à nova realidade, lançando mão de novos empreendimentos. Fatos estes que são condizentes com o mundo VUCA, estabelecendo novos, nunca antes vividos, ditames sociais. Para o enfrentamento desse quadro de desemprego e desocupação, Rosa Kraus esclarece a necessidade do indivíduo em praticar novas condutas, descrevendo novas habilidades transversais, né, desenvolvendo novas habilidades transversais, que garantem espaços para o indivíduo no trabalho do futuro, né? Essa descrição, inclusive, ela é apresentada no cenário jurídico por Denise Fincato, nossa professora, que descreve como um conjunto de ferramentas, técnicas ou morais, sem as quais o direito fundamental ao novo trabalho não se realizará na pós-modernidade. Sua ausência é fato impeditivo ao alcance e exercício de um direito eixo, e por isso sua prestação passa a ser oponível ao Estado e até à sociedade. Ademais, né, atingindo aqui nosso terceiro questionamento, no que tange à renda básica universal, descobrimos que a ideia ela não é recente, né, com tratados que datam o descobrimento do Brasil. Proponentes da matéria descrevem a habilidade do instrumento em transformar a realidade laboral dos indivíduos, né? Com as suas necessidades básicas supridas, viriam a buscar no trabalho uma forma de satisfazer os seus desejos e financiar uma vida mais luxuosa. Porém, né, essa medida ainda é desconhecida, né, apesar de muito trabalhada. Pouquíssimos lugares a implementaram e, quando o fizeram, tiveram problemas com o financiamento da política. Assim, por todo exposto, né, responde-se que o trabalho humano não irá sucumbir em prol da tecnologia. Os profissionais se reinventarão para a lida do futuro sob o conceito puro e simples da trabalhabilidade, valendo-se assim, né, de meios tecnológicos como aliados na execução laborativa. Porém, ainda é muito cedo para afirmar que a renda básica universal seria um instrumento de conformação, ainda que muitas poucas tentativas, muita pouca pesquisa foi desenvolvida nessa área. Assim, eu encerro a nossa apresentação, na verdade, né, a minha e da Andressa, e agradeço a todos. O pessoal acabou de ter uma spoiler da minha dissertação, né, pessoal, como vocês perceberam. Excelente, Pedro. O futuro chegou, né, pessoal? E eu já vou passar a palavra para a Raquel, porque ela vai falar para a gente sobre a pandemia e o trabalho nesse meio disruptivo. Não, cenário disruptivo, teletrabalho e estratégia, sorry, quem sabe faz ao vivo, já amei, toca a ficha. Boa tarde a todos. A mim competiu, então, traçar em breves linhas o papel do teletrabalho como estratégia relevantíssima que assumiu diante da pandemia para manter postos de trabalho, para permitir a continuidade da atividade econômica em todo esse cenário de caos que ainda está no ar.
Vale referir que o nosso ordenamento relativamente tarde legislou sobre o teletrabalho, foi só com a reforma, enquanto países como Portugal, desde 2003, já tinham legislação a respeito. Nós vemos que, embora não tenhamos dado o valor devido ao teletrabalho, ele é uma modalidade de prestação de serviço que vai permanecer ainda por longos anos. E isso nos traz problemas que merecem a nossa atenção e que devem ser resolvidos. E eu cito três como vértices, assim, que é a questão do meio ambiente, do teletrabalhador, a questão da proteção de dados desse teletrabalhador e, não menos importante, o direito à desconexão desse teletrabalhador. Então, vejam, o empregador ele continua assumindo os riscos da atividade econômica, ele tem que preservar esse ambiente de trabalho que agora o trabalho saiu do espaço físico da empresa, está dentro da casa do sujeito. Então, nós podemos ainda nos socorrer do direito comparado. Por exemplo, Portugal tem um artigo que prevê expressamente essa possibilidade do empregador combinar, ajustar com o seu teletrabalhador um dia, num período das 9 às 19, para comparecer naquele espaço específico do teletrabalho, não em toda a residência, preservando assim a privacidade. Temos a questão da LGPD, a questão da proteção de dados sensíveis, ainda mais importante quando se trata do teletrabalhador, diante de toda essa evolução da informática. E também, vejam, o direito à desconexão, essa possibilidade do sujeito conseguir dividir, porque hoje em dia não existe mais fronteira entre o que é trabalho e o que é lazer. A nossa vizinha aqui, a Argentina, tem uma legislação bem tardia a respeito, de 2020, a do auge da pandemia, e ela expressamente previu isso, o direito à desconexão do seu teletrabalhador. Então, como vamos trabalhar com isso diante dessa necessidade de proteger a saúde física, mental, emocional desse trabalhador? Então, nós temos ainda muito a desenvolver, um caminho muito longo para essa evolução. O teletrabalho ele assume cada vez mais essa posição de relevo numa sociedade que é cada vez mais tecnológica, e isso é um desafio permanente a todos nós, a todos os operadores do direito, eu diria até a toda a sociedade. Então, eu agradeço, peço desculpas se falei muito rápido, devolvo a palavra. Muito obrigada. Obrigada, Raquel. E hoje, assim como ao longo do nosso semestre, o Diogo vai complementar a fala da Raquel e vai trazer viés e flexissegurança. Diogo. Boa tarde a todos. Inicio parabenizando a Andressa, a Julise, o Diego e o Pedro pela organização desse evento que, sem dúvida, fecha com chave de ouro a nossa disciplina, que foi excelente no decorrer do ano, e por isso eu também agradeço e parabenizo a professora Denise. Bom, vou falar de forma muito breve, então, sobre a flexissegurança, que foi o tema do meu seminário, né, que fez uma análise do modelo nórdico e a adequação ao sistema jurídico português, espanhol e brasileiro. A flexissegurança é um conceito que foi identificado em meados de 90 e introduzido na academia em 98. Existem diversas definições, né, desse termo, mas, em geral, como o próprio nome diz, é um modelo que busca um equilíbrio entre a flexibilidade e a segurança. A flexibilidade de se dispor de certas características de um contrato de trabalho, como, por exemplo, redução da jornada de trabalho, né, com redução salarial correspondente, com a contrapartida de uma segurança, como, por exemplo, se garantir a esse empregado uma rápida recolocação, né, caso dispensado, ou até mesmo a própria garantia no seu emprego. Né? Então, ele cede por um lado para ter um benefício de outro. O sucesso desse conceito, ele depende basicamente de três fatores. A flexibilidade do mercado de trabalho, um sistema de seguridade social amplo e uma política pública ativa, né, de programas voltados ao mercado de trabalho. Né? E o ideal desse conceito é reduzir o desemprego. E ele foi utilizado com muito sucesso, né, na Dinamarca, a partir da década de 90, né, onde se tinha por volta de 300 mil desempregados, e em 2008 conseguiu reduzir para menos de 47 mil. Né? Então, a comunidade europeia, de um modo geral, ela se interessou, né, por esse modelo, e em 2007 definiu linhas base para que os Estados membros aplicassem esse conceito. Claro que, por não ser um conceito fechado, é um conceito aberto, com as devidas adaptações às realidades de cada país. Né? Então, nós temos Portugal,
que desde 2007 tem esse modelo como norte, né, e possui elementos de flexi-segurança previstos no Livro Verde de 2021, né, que busca modernizar as relações de trabalho e, na minha visão, ele busca afastar a ideia histórica daquele contrato de trabalho rígidos, né, como um ideal a ser perseguido. A Espanha também adotou alguns elementos da flexi-segurança, como, por exemplo, a redução na jornada de trabalho com essas horas não trabalhadas sendo suportadas pela segurança social, né? Mas claro também que, assim como Portugal, diversos outros pontos precisam ser trabalhados, né? Como, por exemplo, a garantia de um retorno mais ágil dos trabalhadores dispensados para o mercado de trabalho, além de um maior investimento em proteções sociais. E, por fim, aqui já entrando no panorama brasileiro e encerrando a minha fala, nós não temos aqui um estudo aprofundado sobre a aplicação desse fenômeno. O certo é que, no estágio atual, né, tanto a nível de seguridade como a nível de legislação, não há mínima hipótese de aplicação de elementos da flexi-segurança em situações normais. A exceção que se teve no Brasil foi derivada da pandemia do novo coronavírus, né, que levou o país a editar as medidas provisórias 936, 1045 e 1046, já não vigentes, e a Lei 14.020/2020, que essa sim vigente enquanto perdurar o estado de calamidade, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, né, que trouxe alguns elementos, ainda que parcos, de flexi-segurança, como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho com a redução proporcional do salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho, né, ambos como medida de flexibilização, em ambos os casos a União aportando valores, né, de complementação de renda, né, seria a importância da parte da Seguridade Social, e em contrapartida, como medida de segurança, trouxe uma garantia provisória ao emprego, né, por período equivalente ao acordado para redução ou suspensão. Então, fico por aqui e parabenizo novamente a todos. Muito obrigada, Diogo. Depois dessa aula de direito comparado, né, que o Diogo nos deu, vou passar a palavra para a prof. Cecília, que vai falar para a gente sobre biotecnologia e impacto nas relações de trabalho. Ceci. Obrigada, Dessa. Então, queria, antes de qualquer coisa, agradecer a comissão organizadora do evento, não só pelo evento em si, mas pela ajuda em todo o semestre, e principalmente a prof. Denise, por ter conduzido os trabalhos com tanta qualidade, sempre trazendo as contribuições mais que qualificadas aos nossos trabalhos. Então, sem me delongar muito, a minha intenção aqui é fazer uma breve apresentação da estrutura do seminário que eu apresentei no semestre e falando da biotecnologia sob o viés dos trabalhadores ciborgues. E aí, desde esse princípio, o que eu gostaria de destacar é que os trabalhadores ciborgues, eles não são aquela concepção de filmes de sci-fi ou, enfim, que a gente conhece há muito tempo. Na verdade, a ideia que eu busquei trazer no meu trabalho é que os trabalhadores ciborgues, ou os ciborgues, eles já são uma realidade no nosso dia a dia há muitos anos. E a sua primeira concepção, ela parte dos anos 60, quando se primeiro começou a se desenvolver tecnologias que viabilizassem a existência do ser humano em ambientes antes impossíveis. E aí é o caso justamente da corrida aeroespacial, no qual se desenvolveu instrumentos e roupas que permitissem que o ser humano respirasse na Lua, em um ambiente que, obviamente, ele não poderia respirar, não fosse as novas tecnologias que viabilizassem essa extensão da capacidade física do ser humano. E hoje, inclusive, se fala de uma extensão da capacidade mental do ser humano. E aí é justamente nesse sentido que eu propus a hipótese da minha apresentação, que é identificar de que forma os trabalhadores ciborgues, então, essas pessoas que possuem aliadas à sua capacidade física um complemento tecnológico, e que usam essas capacidades, então, no seu dia a dia de trabalho, de que forma esses trabalhadores ciborgues impactam as relações de trabalho e conformam o futuro pós-humano ou transhumano a partir do ordenamento jurídico brasileiro. E aí, no esforço de enfrentar essa hipótese, eu tracei alguns objetivos específicos, então, nesse esforço geral de identificar os impactos gerados pelos trabalhadores ciborgues, levando em consideração, claro, a premissa do caráter fundamental da proteção do emprego, e eu tracei 3 objetivos específicos,
para que, em primeiro lugar, seja possível conceituar o que são os trabalhadores ciborgues, afinal de contas, e delimitar quais são as tecnologias intrinsecamente relacionadas a esse contexto. Nesse ponto, então, eu busquei demonstrar que os trabalhadores ciborgues, eles são qualquer pessoa que tenha associado a sua capacidade física tradicional algum complemento tecnológico, seja um braço mecânico, uma perna mecânica, uma antena que viabiliza escutar as cores, ao invés de visualizar as cores por uma pessoa que não tinha capacidade de identificar a cor, e aí trazer a demonstração de que as tecnologias são as mais diversas possíveis. Então, a gente não fala aqui necessariamente de inteligência artificial, ou cloud computing, ou big data, mas sim um grande complexo de tecnologias associadas à medicina, ao poder militar, à arte, e que acabam contribuindo para essa associação tecnológica ao ser humano e ampliando essa capacidade de atuação, uma coisa que antes talvez não fosse possível. No segundo momento, o objetivo específico é justamente apresentar os impactos desses trabalhadores ciborgues nas relações de trabalho e mostrar como o poder público e o poder privado têm se reorganizado de forma institucional para harmonizar essas novas tecnologias com garantia de emprego. Porque, vejam, uma das principais questões que eu busquei demonstrar é que a legislação brasileira ela não é harmônica no que se refere à recepção do fenômeno tecnológico. E isso vem desde a concepção da proteção do emprego em face da automação prevista no artigo 7º, inciso 27 da Constituição Federal, que demonstra uma preocupação do legislador constituinte em apreender o fenômeno tecnológico como sendo primordialmente negativo. E essa mesma tônica é ratificada pela legislação específica, por exemplo, pela legislação trabalhista na CLT, que fala de tecnologia ao se preocupar com acidentes de trabalho ocasionados por máquinas, que eu busquei defender no meu seminário e na pesquisa realizada, é justamente que, à luz da Lei Geral de Proteção de Dados, da política de inteligência das coisas, enfim, que é necessário aprender o fenômeno tecnológico como positivo e tutelar os seus efeitos de forma a realmente trazer essa harmonia entre a garantia de emprego e o desenvolvimento tecnológico. E aí, por fim, já me encaminhando para o final, o último objetivo que eu busquei demonstrar no seminário é justamente essa transformação da condição humana em decorrência dos ciborgues, então passados a serem chamados de transhumanos ou pós-humanos, e apresentar que o impacto para a sociedade vai se resumir a como vão ser delimitadas as relações obrigacionais não só entre empregado e empregador, mas entre humanos e não humanos, e aqui os não humanos compreendidos como ciborgues ou os transhumanos. E nessa tônica, eu trouxe a destruição criativa, assim concebida por Schumpeter, então como um conceito econômico, para demonstrar justamente que a tecnologia não só é um fenômeno positivo, como ela é intrínseca ao desenvolvimento da atividade econômica, e a própria empresa, o próprio desenvolvimento da atividade empresarial é um processo disruptivo e que traz essa ideia de destruição criativa. Então, é um processo normal que acontece há muitos anos, como a própria Amanda trouxe, falando das revoluções industriais, e a questão é justamente como harmonizar as tecnologias com a garantia do emprego. E é por isso que eu refiro ao final, e essa é a conclusão da minha apresentação, que talvez a solução seja a adoção dos instrumentos da Revolução 5.0, já em ascensão, e é trazida pela própria professora Denise, em relação ao uso desses instrumentos tecnológicos já desenvolvidos para solucionar problemas de ordem econômica, social, que ainda não foram tutelados pelo poder público dentro dos instrumentos que a gente já possui, e então conseguir trazer essa harmonização e viabilizar, no final do dia, a garantia do emprego. Era isso, também peço desculpas se falei muito rápido, mas queria agradecer ao semestre e devolvo a palavra para ti, Andressa. Muito obrigada, Ceci. Sempre que a Ceci fala, é uma aula para todos nós, né? E agora que já estamos nesse cenário de transformações, eu vou passar a palavra para a dupla que eu tive a oportunidade de ser revisora, o Gabriel e o Diego, minha querida dupla de estágio, que falarão sobre trabalhador multiconectado, limites e desafios à proteção de dados pessoais. Meninos. Então, primeiramente, queria agradecer a todos os colegas pela organização desse brilhante evento e agradecer ao semestre na figura da professora. Foi um semestre de muitas trocas e vou falar um pouquinho e depois vou passar a palavra também para o Diego para a gente se complementar, assim como fizemos na nossa brilhante seminário que nós desempenhamos. Então, o nosso trabalho, ele traz, né, o trabalhador multiconectado, os limites e desafios aos dados pessoais. E limites e desafios aqui não colocamos à toa, porque nós pegamos a estrutura a partir dos limites que foram estabelecidos pela nova Lei Geral de Proteção de Dados
né? E a gente conseguiu identificar, já indo também ao encontro de problemáticas que nós identificamos ao longo do trabalho, que a LGPD ela já nasceu insuficiente em relação à matéria trabalhista, né? Em contraponto, inclusive, à própria GDPR, que trouxe expressamente em seus artigos a previsão, né, da tutela do trabalhador nesse contexto. E conforme o Ingo Sallet já nos trouxe, que nós estamos mediante a digitalização dos direitos fundamentais. E dentro desse contexto, dentro desse contexto tecnológico, desse trabalhador multiconectado, esse trabalhador que não está mais apenas na sua mesa de trabalho, ele está multiconectado em vários dispositivos e também em vários lugares, nós temos aqui hoje a colisão entre dois direitos fundamentais, entre o poder diretivo e o direito fundamental à proteção de dados. Então, a gente percorreu ao longo do trabalho, né, situações em que pudessem equivaler esses direitos para fim de que todos os respeitos aos direitos humanos e a finalidade com a proporcionalidade do poder diretivo pudesse se convergir entre si. E eu passo agora a palavra um pouquinho para o Diego para ele complementar o trabalho. Então tá, eu vou rapidamente repetir os agradecimentos, né, à professora e a todos os colegas pelo semestre. De fato, as discussões agregaram bastante. Imagino que, para minha pesquisa, com certeza, imagino que para de todos. Em relação à nossa pesquisa, continuando ali na linha do que o Gabriel vinha falando, o que a gente procurou, o que a gente identificou, na verdade? Que o impacto da tecnologia já é algo que não se discute mais, é evidente. A partir disso, diversos mecanismos fazem com que o trabalhador seja multiconectado, seja pelo excesso de equipamentos em que a gente precisa investigar o que daí nesse sentido se torna a estação de trabalho pode ser controlado pelo empregador, seja por uma multiconexão dos aspectos da vida. Por exemplo, a vida pessoal e a vida profissional hoje em dia são muito conectadas. Estamos hoje aqui fazendo o evento e atrás, por exemplo, pode passar alguém, vocês podem eventualmente ver alguma foto que tem aqui no escritório, alguma coisa nesse sentido. Isso tudo gera uma circulação de dados que naturalmente precisa ser protegida. E em relação à empresa especificamente, também precisa ser protegido. Os dados da empresa, os dados do cliente necessitam de uma proteção. E é justamente nessa linha que a nossa pesquisa se desenvolve para investigar até que ponto e quais são os limites do poder diretivo do empregador no controle e na fiscalização e na proteção desses dados que circulam nesse novo cenário de trabalho. Porque, afinal de contas, a relação também muito movimentada em razão da pandemia se tornou distante. Hoje, as demandas de trabalho circulam pela rede muito mais. E o que se identifica é que, de fato, há uma necessidade e há um embasamento jurídico para que o empregador possa efetivamente realizar uma fiscalização da atividade do empregado. Mesmo que isso eventualmente possa parecer uma lesão à privacidade, porque ao final vai se identificar que de fato se tratam de dados relevantes da empresa e até mesmo dados pessoais protegidos pela LGPD dos clientes da empresa. Então é indiscutível, e a gente chega a essa conclusão com a nossa pesquisa, que se faz necessária essa fiscalização e talvez até esse reforço no poder diretivo do empregador para, de fato, proteger tanto os dados do empregado, obviamente, quanto os dados dos clientes, quanto os dados da empresa, porque esse novo cenário, de fato, gera essa discussão e essa necessidade de proteção. Eu espero que eu tenha conseguido demonstrar para vocês um pouquinho da nossa pesquisa, apesar do pequeno espaço de tempo, e devolvo, então, a palavra para a Andressa para a gente continuar aí com as apresentações. Excelente, meninos. Falamos bastante sobre trabalhadores, mas ainda não falamos sobre coletivo. E agora eu passo a palavra para a Julise, que vai falar para a gente sobre novas tecnologias e relações coletivas de trabalho, fatores identitários e greve. Ju. Boa tarde, obrigada, Andressa. Boa tarde, professora, boa tarde, colegas, boa tarde, integrantes do grupo. Então, dando continuidade aqui à nossa proposta de compartilhar o conhecimento que a gente veio construindo ao longo do semestre, eu vou falar um pouco do seminário que eu organizei, que, como a Andressa falou, trata dos desafios às relações coletivas de trabalhadores decorrentes das novas tecnologias.
Então, a gente buscou, eu tive a revisão do Diego, a gente buscou mapear esses principais desafios e até mostrar algumas soluções que vêm despontando. Então, o trabalho foi estruturado a partir de 2 principais eixos, pensando-se tanto fatores identitários quanto a questão da greve. Quanto aos fatores identitários, se identificou dois principais desafios. Um deles diz respeito à pulverização dos trabalhadores. Então, para a gente entender esse desafio, a gente tem que compreender também, com o amparo de autores clássicos do sindicalismo, que a tutela coletiva se dá muito por meio da ativação da comunicação de trabalhadores. Então, trabalhadores passam a ocupar espaços comuns, passam a se agregar em torno de polos fabris, e isso permite que eles identifiquem demandas comuns e formulem pautas para pleitear frente ao empregador. Na medida em que o trabalho começa a se desterritorializar por meio de fenômenos como o teletrabalho, que a Raquel falou, como a plataformização do trabalho, se perde muitas das oportunidades dessa ativação da comunicação. Então, isto é um desafio identificado na literatura, mas também já despontam outras formas e outras oportunidades de que os trabalhadores possam continuar estabelecendo laços e continuar construindo uma identidade coletiva. Por exemplo, por meio de fóruns online, por meio de grupos de WhatsApp. A gente já tem alguns eventos marcantes aí, como o Break dos Apps, que foi organizado praticamente só por meio de grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. No cenário do microtrabalho, os microtrabalhadores tendem a usar fóruns online para passar a tradição daquele trabalho, para falar de saberes. Então, desponta essa possível alternativa no horizonte do direito coletivo do trabalho. Outro desafio diz respeito ao esvaziamento dos postos clássicos de emprego. Então, nós temos um modelo sindical bastante rígido, vinculado à unicidade sindical, tanto no que diz respeito à base territorial quanto à categoria, e na medida em que surgem novas formas de contratação muito acentuadas pelas novas tecnologias, isso não encaixa, isso não recebe tão bem nesse modelo. Então, a gente também tem que ter esse olhar pensando em novas agremiações e novas possibilidades de que se tenha uma atuação coletiva mais plural, que não necessariamente esteja vinculada à base como um município, mas que possa se falar, inclusive, a partir de territórios virtuais. Então, esse foi o primeiro eixo e os primeiros desafios e soluções identificados. Em um segundo momento, a gente pensou também a questão da greve, e aqui a gente pensa a partir das adversidades decorrentes do fato de que as novas tecnologias, elas facilitam a substituição do trabalho dos empregados grevistas. Então, nós temos o caso paradigmático da Telemadrid, em que foi transmitido o jogo da Champions League por meio da utilização de um codificador que o uso não era habitual, mesmo durante uma greve. Claro que tinha a atuação de 3 trabalhadores não grevistas, mas um departamento inteiro estava faltando e naquele dia eles conseguiram transmitir a partida. O Tribunal Constitucional da Espanha entendeu que não houve violação ao direito fundamental de greve, porque a Telemadrid já tinha aquele codificador que foi usado nessa oportunidade. Mas então a gente também já identifica essa adversidade quanto à eficácia e efetividade da parada dos trabalhadores. Então, essa parada, ela para de refletir de forma tão intensa na atividade do empregador. Mas também, pensando em soluções, pensando em novos contornos desses movimentos, também existem outras soluções e outras medidas que os próprios trabalhadores podem usar para que suas articulações se tornem mais efetivas, né? E uma delas é a questão do uso de redes sociais. Os movimentos cada vez mais estão agenciando não só os trabalhadores, mas também diferentes consumidores, atacando a imagem da empresa publicamente. Então, a gente também, de novo, falando do break dos apps, muitos consumidores deixaram de, naqueles dias ali, pedirem sua comida pelo aplicativo, por conta dessa demanda, por conta da explicitação das condições de trabalho nesse cenário. A gente tem também o caso da IBM Itália, em que um grupo de sindicalistas se movimentou num mundo virtual por meio de avatares. Então, em conclusão, aqui no tempo que a gente tem, a gente vê que há novos desafios nas relações coletivas de trabalho, mas que também as próprias tecnologias podem estar a serviço de novos contornos, de novas possibilidades nesse cenário. Quero agradecer aqui o espaço e devolver a palavra para a Andressa. Obrigada, Ju, sempre excelente. Agora, para coroar o nosso semestre, eu não podia deixar de chamar o Marcelo, que eu sei que tem gente que vai gostar bastante do tema dele, que vai falar de processo, e o tema é Novas Tecnologias e Sujeitos Processuais. Marcelo. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui no grupo da professora Denise.
e fiquei por último, fica parecendo que vai vir uma grande apresentação, mas não é necessariamente o que vai acontecer. A única vantagem é que me coube um tema que diz respeito basicamente a todos nós, que seriam os impactos da tecnologia nos sujeitos processuais. E quando eu falo sujeitos processuais, em lato sensu, é todo mundo que participa do processo, de repente até uma testemunha, um perito, porque a tecnologia ela impactou bastante, a gente sabe o dia a dia do processo, né? É irreversível. O processo primeiro ele foi digitalizado, só a digitalização do processo já traz o problema de login, de senha, de uma série de questões assim que não é do dia a dia das pessoas. Eu vou até tentar concentrar a apresentação no sentido de destacar as novidades e não ficar, de repente, trazendo qual é o tipo de público que pode ter sido impactado ou não para isso, para não criar preconceitos onde não existe. Mas só a digitalização já complicou, o cara já tem que se habilitar, tem que ver como é que digitaliza, qual é o tipo de arquivo que é aceitado, qual é o que não é aceitado, como faz. Depois veio o ingresso da inteligência artificial para conseguir direcionar os processos e, por fim, os meios alternativos de resolução dos processos que estão surgindo por aí. A digitalização ela é muito mais ampla do que só tornar o processo digital. Ela permitiu uma nova linguagem no processo, que é o uso de imagens, que é o uso de gráficos, uma animação de computador para explicitar bem qual é o caso que é tratado no processo. Isso muda a própria linguagem jurídica, muda o jeito de se relacionar, muda a forma, muda a expressão, muda a busca por novos meios de expressar da maneira mais correta o litígio que está sendo levado para dentro do processo, e o próprio litígio já traz em si elementos novos, eletrônicos, digitais, que não estavam nos litígios anteriores. Mas também a tecnologia possibilitou a especialização de juízos pela matéria, não mais pelo limite territorial onde está localizado o juiz. Ela permite também audiências síncronas, com partes, eventualmente, em territórios diferentes, ouvir todas as testemunhas na mesma solenidade, não depender de cartas precatórias. É uma série de questões, cooperação entre os juízos ficou muito mais fácil através do uso da tecnologia. A informação que circula ela é ampla, ela pode ser, o contraditório fica mais facilitado, o acesso aos documentos que a outra parte junta fica mais facilitado, mas também, por outro lado, o grande acesso à informação pode fazer com que se segreguem dados em nichos e se criem listas sujas de litigantes, empecilho para as empresas que, de repente, têm que se valer do judiciário para se defender de demandas de consumidores em massa. Ao mesmo tempo, a informação pode se tornar mais intuitiva, mas a gente tem que cercear o acesso à informação para preservar os interesses dos litigantes. É um constante choque entre as vantagens da tecnologia e as desvantagens que a gente verifica no próprio uso da tecnologia. No futuro, ainda a inteligência artificial vai influenciar também nos processos, quando ela for usada para decidir os processos, porque a inteligência artificial, através do uso de algoritmos, não permite que a gente saiba qual é o caminho que o algoritmo chegou para tomar determinada decisão. E isso cria um empecilho de explicar os motivos pelos quais aquela decisão foi tomada. Outra dificuldade que vai se ter no futuro é conformar uma base de dados que seja adequada à aplicação do algoritmo e que isso não gere, para nenhuma das partes, um problema causado pela má seleção das informações. E também outro problema que pode surgir no futuro é o uso de meios alternativos de resolução de litígios, que, inclusive, podem dispensar a participação de advogados, podem dispensar a apresentação do problema ao Poder Judiciário e vai trazer problemas de saber se houve uma justa composição do litígio, se antes a gente vai ter que se valer desse meio alternativo para depois aceitar uma demanda no Poder Judiciário. Ou seja, as chances de boas notícias e de más notícias são tão grandes quanto as variáveis possíveis que estão envolvidas.
mas o que fica, especialmente de todas as apresentações que a gente ouviu até agora, é que essa evolução ela é irreversível, que, infelizmente, o cerceamento do direito de trabalhar de algumas pessoas no processo, ele é irreversível. A tecnologia vai filtrar aquelas pessoas que vão atuar no judiciário, infelizmente, é uma questão que é irreversível, e também a própria forma de fazer justiça com os meios alternativos de resolução dos litígios vai impactar a nossa vida, porque determinadas demandas podem sequer chegar ao Poder Judiciário, porque há uma outra porta de resolução desse problema que não demanda a intervenção do Poder Judiciário. Da minha parte era isso, pessoal. Um grande prazer ter estado com vocês. Obrigada, Marcelo, da mesma forma. Eu quero parabenizar todo mundo e também pelas regras, que todas foram muito bem seguidas, todo mundo respeitou o tempo, deu tudo certo. E agora eu vou passar a palavra para a nossa prof. Muito bem, parabéns. Eu dizia aqui nos bastidores que eu estava emocionada de vê-los, lembrando das primeiras aulas de agosto e vocês tateando os assuntos, e agora diante de especialistas nos seus próprios assuntos. É, sem dúvida, a maior realização do professor enxergar essa escala que ascende, né? Este crescimento da apropriação de conteúdos, de reflexões, enfim, e do compartilhamento, né? Acho que algo que vocês desempenharam muito bem ao longo desse semestre foi a partilha da relatoria, a partilha da revisão e agora esta partilha no evento síntese. E isso faz toda a diferença, ainda mais no cenário que a gente tem falado da quinta revolução, onde a gente já nem mais vai dar bola para máquinas, se Deus quiser, né? Nós vamos olhar para o ser humano e vamos tentar colocá-lo sempre no foco das nossas preocupações e ações. Esta habilidade, esta soft skill é super importante e absolutamente necessária. Como a gente está num evento compartilhado, é a última aula desta turma, mas também é o último encontro do grupo de pesquisas, eu gostaria de chamar à fala duas das líderes que estão aqui conosco, a Amália e a Denise Horta, para que, enfim, tenham também alguma participação, tenham efetivamente assim, a possibilidade de estar neste evento e de registrar a sua presença nesse evento. Podem pegar a palavra na sequência que quiserem. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Tem um problema no meu microfone, eu fui tentar botar o fone aqui e caiu tudo, mas enfim, voltou. Bem, primeiro, obrigada, professora Denise, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com o pessoal da turma. Foi muito legal esse evento, parabéns para a Andressa, que organizou. Muito interessante, assim, passaram por realmente todos os temas que a gente debate no grupo de pesquisa, né? Então, queria parabenizar a todos que falaram. Estou ansiosa aguardando os artigos, por favor, publiquem, porque os temas são realmente extremamente relevantes. Então, vou aguardar a leitura. E eu vou fazer um comentário rapidinho sobre o tema da Julise, que tem a ver com o meu eixo de pesquisa no grupo, né, que é o direito coletivo e as relações tecnológicas, né, a influência da tecnologia nas relações coletivas de trabalho. Achei muito legal, Julise. Por favor, publique esse artigo, porque eu também quero ter acesso ao que tu pesquisaste, assim, é uma coisa que está muito ainda incipiente, né, é tudo muito, muito novo. E eu vou referenciar uma notícia da semana passada, que bem recente, que foi a greve global, que não foi exatamente uma greve global, mas foi chamada de greve global da Amazon, que em diversos países os funcionários da Amazon, entregadores e funcionários dos centros de distribuição, bem no dia da Black Friday, que é o dia de maior venda, né, da Amazon mundialmente, eles fizeram paralisações ou então assim operações, né, de tipo, operação tartaruga para trabalhar menos ou mais devagar, enfim, com diversas reivindicações, e foi em muitos países que aconteceu isso. Aqui no Brasil eu não cheguei a ter notícia de que tenha ocorrido também. Mas o que mais me chamou a atenção foi do Reino Unido, que um dos protestos que eles estavam fazendo era justamente para que a Amazon reconhecesse os sindicatos e negociasse com eles. Porque diz que a Amazon lá se recusa a negociar com qualquer sindicato.
embora o direito à sindicalização seja reconhecido também lá como um direito fundamental. Então, isso eu li numa notícia, assim, geral, né, agora até eu fiquei bem curiosa, vou ir atrás dessa informação, porque é justamente esse o tema, né, como essas novas tecnologias e esses novos tipos de trabalho vão se relacionar com as relações coletivas, que é uma coisa tão antiga e ainda a gente se mantém muito preso, né, ao que existia lá no início do século XX, e é preciso uma adequação, né, e é isso que a gente busca pesquisar, então, no nosso eixo aqui de relações coletivas no grupo de pesquisa da professora Denise. Agradeço de novo a oportunidade, parabéns, pessoal, e, de novo, não deixem de publicar, porque os temas são instigantes. Vou falar aqui rapidinho, então, depois da D. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-los todos pelas apresentações. Quando vocês trazem para dentro do grupo de pesquisa o resultado de um semestre inteiro de atividades, isso soma muito para as pesquisas do grupo, né? E eu ressalto que isso tanto para quem nos acompanha agora, como para quem vai nos acompanhar depois, porque nós disponibilizamos os vídeos no YouTube e temos alguns assim que realmente tem um número de acesso bastante elevado. O pessoal fica sabendo o que acontece na reunião e depois compartilha bastante os vídeos. Eu atualmente sou responsável pelo eixo relacionado ao direito do trabalho de emergência, então nesses últimos anos não tem faltado assunto. Foi bem interessante ver como vocês relacionaram diversos aspectos da pandemia com as pesquisas que fizeram. Achei bem interessante. Vou me concentrar na fala do Marcelo, porque pesquiso o processo, então a dele realmente foi a que mais me deixou com uma pulguinha atrás da orelha, especificamente com relação aos métodos adequados de resolução de conflitos, que é uma coisa que eu tenho mais interesse na pesquisa. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de dar uma olhada, mas esse decreto que foi responsável pelo marco regulatório das normas infralegais trabalhistas, o 10.854, ele traz escondidinho num artigo da mediação coletiva a possibilidade de mediação individual do trabalho feita pelo Ministério do Trabalho e da Previdência com a força de título executivo extrajudicial, que é uma coisa assim, a meu ver, inclusive legal, porque não pode uma norma regulatória estabelecer que uma forma de resolução de conflito ela equivalha a título executivo extrajudicial quando nenhuma outra forma de resolução de conflito extrajudicial trabalhista ela tem esse tratamento particularmente dessa forma, mas e estabelece, inclusive, que isso pode ocorrer por meios eletrônicos. Então, há, de fato, uma ligação entre online dispute resolution e mediação individual, agora feita pelo Ministério do Trabalho e da Previdência. Fiz, inclusive, busca já nos decretos que foram revogados, não havia nenhuma previsão similar. Então, estamos diante realmente de situações novas e que nos demandam muita reflexão. O movimento feito por essa norma regulamentadora é bem distante do que a Justiça do Trabalho tem feito. A Justiça do Trabalho tem trazido para si a resolução de conflitos, né? Mesmo as mediações pré-processuais pela Resolução 288 de 2021 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, elas exigem a participação do SEJUSC, exigem uma homologação judicial daquela mediação e só conferem a condição de título executivo quando há uma homologação de juízo. E aí vem uma norma do Poder Executivo que altera completamente essa lógica. Então, a pesquisa ela é necessária, os assuntos que vocês debatem, eles são atualíssimos e eles precisam, de fato, ser conhecidos e ser reproduzidos. Então, muito obrigada por terem ocupado esse nosso espaço dessa forma tão proveitosa. E já convido a todos, né? Nós estamos encerrando o semestre agora, já fica o meu convite para que, no ano que vem, acompanhem as atividades do grupo, para que, reiterando o que a Denise Horta falou, nos publiquem e nos avisem das publicações para que nós tenhamos acesso. E muito obrigada, eu vou devolver a palavra para a Prof. Denise para não exceder aqui o meu tempo de fala. Muito obrigada. Muito obrigada às nossas líderes. Com isso, a gente faz o elo, o vínculo da pesquisa que se produz
nas disciplinas do programa de pós-graduação e daquilo que se produz nos grupos de pesquisa vinculados ao programa de pós-graduação. Vocês percebem, então, que a disciplina teve muitos objetivos, né? E um deles foi fazer, efetivamente, esse momento que conjuga espaços de reflexão que são do PPGD, mas que nem sempre andam de mãos dadas. Tomara que tenhamos conseguido aí firmar estas mãos, né? E que possamos avançar em pesquisas, em partilhas, em tudo aquilo que pudermos em 2022. Estou olhando aqui o relógio, a gente já está chegando ao fim do nosso horário agendado para tal. Quero, então, agradecer a todos vocês, acadêmicos dessa disciplina, mestrandos, doutorandos. Eu tenho, assim, a alegria de ver que alunos que fizeram a disciplina no mestrado agora, por opção, voltam, doutorandos, voltam a cursar a disciplina, né? E isso só mostra, assim, que a gente, de alguma maneira, contribui, né? Para a vida dessas pessoas, para o estudo dessas pessoas. Então, eu tenho que agradecer a cada um de vocês, acadêmicos da disciplina, Novas Tecnologias, Processo e Relações de Trabalho, aos pesquisadores do Getratec, que estão aqui conosco hoje, ao acadêmico do Minter, Igor Adriano, que está aqui com a gente, né? Muito bem-vindo, volte sempre. E fazer este registro, né, de que este evento é o resultado de muitos esforços individuais, coletivos, noites em claro, finais de semana de renúncia, mas que nós temos aqui o registro de resultado maravilhoso, né, de resultado que certamente será publicável em frações, em coletivos, quem sabe não sai daqui uma coletânea, né, alguma coisa nessa linha de raciocínio, porque conteúdo eu tenho certeza que tem de sobra. O resumo expandido agora é pequeno para vocês que têm tanta coisa em mente, na ponta do lápis, né, para colocar aí e compartilhar. Quero desejar a todos vocês um excelente final de ano e dizer que vocês foram uma turma muito bacana, uma turma diferenciada. Eu tenho, assim, um carinho muito especial, porque essa é uma turma de transição, as nossas aulas foram majoritariamente online, mas nós tivemos uma ou duas aulas presenciais em que a gente se desafiou, né? Estabelecemos ali uma sistemática de funcionamento, e eu não posso esquecer que essa é a turma que me homenageou online, né? Essa é a turma que fez aquele esquema que eu tive que descer lá na portaria, buscar, não sei o que mais, e isso faz toda a diferença, marca afetivamente, né? Realmente, vocês ficaram nos meus registros afetivos. Muito obrigada. Que vocês tenham um ótimo Natal, me emociono sempre, né? Que vocês tenham um ótimo Natal e que 2022 venha cheio de saúde para todo mundo. Para nós, para os nossos queridos, que a gente possa caminhar por aí, assim, sem medo de absolutamente nada. Tá bem? Fiquem com Deus. E a gente se vê. Beijão. Beijinho. Tchau, pessoal.